Olá, tudo bem? Estamos de volta com o tema assédio. Na aula passada, se você não assistiu, o vídeo está aí. Falamos sobre assédio de uma forma geral e agora, na continuação, nós vamos falar sobre assédio de rua. Estamos aqui com a Major Cláudia. Vale a pena eu apresentar de novo a Major, já apresentei no primeiro vídeo, mas a Major ela é mestre em Ciências Sociais e ela é especialista em Gênero e Direito pela Escola da Magistratura. Major, a gente estava, então, dando continuidade àquela nossa conversa, falando sobre assédio na rua. Teve uma ocasião que eu vi uma mulher que tinha bebido demais, no calçadão, isso, de Ipanema, e tinham 4 homens, assim, fazendo brincadeiras com ela, e dava para ver que ela estava completamente embriagada, e eles rindo, e todo mundo julgava ela. Na minha cabeça, eu pensei, eu nunca vi uma situação de um homem bêbado com 4 mulheres em cima fazendo esse tipo de brincadeira. Então, você pode falar um pouco sobre isso? Como é que é o assédio na rua? Por que isso acontece ainda às claras e fica por isso mesmo? Eu acho que você traz um ponto muito importante, que é a questão do julgamento moral da vítima. Né? A ideia, todos os crimes, quando a gente fala desse crime de conotação sexual, ele sempre paira e aí até pensando na questão do pudor, da moralidade, do bem jurídico anteriormente defendido, não é? E que até bem pouco tempo é que a gente passa a ter uma ideia de um princípio de uma dignidade sexual e de uma liberdade sexual como um bem jurídico a ser defendido, e colocando na pessoa o destinatário desse direito, quando isso aí a gente vê que a sociedade ainda não mudou. Então, não é incomum que as pessoas façam esse julgamento moral da vítima, dizer o seguinte: olha, mas ela está embriagada, como você colocou. Se fosse um homem, né, numa situação como essa, o máximo que poderia acontecer é ele ganhar uma lambida de um cachorro de rua. Mas em relação às mulheres, a situação ela é diferente. Tem essas pessoas começam, e aí não é só isso, ela bebeu, que roupa ela estava usando? Ela estava no bar sozinha? Eu também já testemunhei situações como essa, de 2 moças num bar tomando uma bebida e um sujeito vindo pela mureta incomodando, e ter que vir o segurança. Eu já estava quase me levantando também para acolher, porque esse é o ponto. Estava eu e meu marido e essas 2 mulheres. E eu falei: olha, tem um cara ali incomodando 2 moças. E eu falei: olha, vamos. Aí ele falou assim, ele falou assim, vamos. Aí quando eu falei vamos, o segurança já veio e retirou o cara. Então, assim, eu acho que esse tipo de situação, quer dizer, as meninas estavam ali simplesmente se deleitando, curtindo a paisagem, tomando um drink, e alguém se achou no direito de incomodá-las. Essa questão é bizarra, né? Porque assim, uma vez eu estava julgando um caso de pedofilia em Nova Iguaçu, e o agressor falava assim, mas a menina tinha 3 anos. A menina ia na minha casa só de fralda. Ui! É assim, é surreal. Quer dizer, a vítima, qualquer que seja a vítima, qualquer que seja a roupa, o traje, ela vai ter sempre culpa na cabeça dessas pessoas que ainda acham que a agressão sexual é causada pelo objeto sexual que está ali à vista do agressor. Mas é mais ou menos o exemplo que eu dei outro dia também em casa, sempre meus filhos, né? Uhum. Eles estavam tentando entender, eu estava falando para eles o seguinte: os homens machistas veem as mulheres como objeto do desejo deles, é um brinquedo, é como um pedófilo ver uma criança com esse cunho sexual, que a gente também não entende. O machismo é da mesma forma, ele enxerga a mulher como um brinquedo, um objeto, um jogo, tipo um ser inanimado. E a partir daí surgem os níveis de violência que terminam no feminicídio. Você estava comentando sobre o bar. Na violência doméstica, na vara de violência doméstica, um réu tentando justificar uma agressão praticada contra... Ele achava que ela era dele, a namorada dele, mas ela era uma mulher livre, se relacionava com ele, mas ela queria um relacionamento aberto. Então ele foi justificar para mim, ele queria que eu entendesse porque que ele batia nela. Excelência, ela, final de semana, sai com as amigas dela, ela chega do trabalho, vai direto para o bar, sozinha com as amigas, ela chega 4 horas da manhã, depois de tomar cerveja. Então ele se achou no direito de pegar a mulher pelos cabelos, ela chegando em casa, ele de tocar e atrás da banca de jornal, arrastar a mulher até a casa dela e agredir, soco no rosto, pontapé, chute. E queria me explicar que é porque ela bebe nos dias de folga dela. Não, essa sociedade que a gente vive, não foi em 1500 não que isso foi dito, foi no ano passado. É absurdo. Exatamente. Então, assim, é uma relação de propriedade, né? É uma relação de profunda desigualdade nesse relacionamento, porque muitos homens fazem isso, né? E saem para beber, não sei o quê, e não passam por esse tipo de coisa por parte das suas esposas.
Mas eu acho que é essa questão de que o sujeito ele não internalizou que aquilo que ele está fazendo é errado. Não, às ele vezes acha que ele está exercendo um direito de corrigir a sua esposa. Não, às vezes o próprio prazer dele é pegar aquela pessoa que é mais vulnerável e praticar um ato sexual com aquela pessoa em razão da vulnerabilidade. É isso que dá tesão para determinadas pessoas. E aí eles se sentem no direito de usar aquela mulher, aquela criança, ou aquele rapaz, ou homem, sei lá o quê, né, para satisfazer a sua lascívia, né? Exato. Nos crimes sexuais, eles, desde os mais, digamos assim, até um estupro consumado, até outras práticas, eles têm em si uma questão que não é o desejo, não é a questão sexual em si, mas é uma questão de poder. E assim, isso já está comprovado. O que ele quer é subjugar a vítima. E às vezes você vê situações que você tem criminosos sexuais que são até impotentes, não é? E que eles vão usar outros meios para poder submeter essa pessoa e promover violências de uma perversidade inimaginável, principalmente com crianças. Então, assim, o que está em jogo na questão do crime sexual, e aí 90% das vítimas de crimes sexuais são mulheres. E quando a gente vai analisar isso em relação às crianças, e aí é onde começa a aparecer o sexo masculino, meninos, crianças que são abusadas também. E aí essa questão dessa vulnerabilidade, as senhoras como juízas sabem disso, e às vezes tem que se deparar com laudos positivos, por exemplo, para bebês de 3 anos de fraude que sequer conseguem falar que foram, e fora os outros tipos de violência. E a violência sexual, ela tem um caráter muito perverso, porque, principalmente quando ela é praticada na primeira infância. Eu não sou profissional da psicologia, mas leio bastante e eu acho que vale até a pena, adiante, vocês trazerem pessoas da equipe técnica para conversar sobre outros temas, que eu acho que é muito interessante. Mas esse crime, quando ele é sofrido nessa fase, por vezes o trauma é tão grande que ele fica escondido. Uhum. E aquilo só vai surgir na cabeça da pessoa anos depois. Eu acho que a gente tem um caso muito emblemático, que é o da nadadora Joana Maranhão, que ela sofreu abuso do treinador aos 9 anos de idade, não falou para ninguém, e tanto é que isso muda. Uma outra mudança também legislativa que é importante, que é a mudança da prescrição dos crimes de estupro. Por quê? Por conta do momento em que ela finalmente se sente empoderada, encorajada para denunciar, o crime já havia prescrito. E aí ela e a mãe acabam sendo processadas. E olha só, eu ia voltar aqui para o assédio na rua, que a gente estava falando sobre a mudança na legislação, e foi importante essa última mudança por conta também da publicidade. A contravenção exigia que essa importunação tivesse sido em público, e agora a nova lei não. Ela traz a característica de crime para aquelas importunações que também ocorreram no ambiente privado, porque a gente tem que tirar esse pensamento. A gente tem que acabar com esse pensamento no sentido de que não, se é público é mais grave ainda do que essa abordagem no âmbito privado. Não é, porque assim, a ideia de que o público então está ofendendo a moral, a gente não tem que estar preocupada com a moral e os bons costumes, a gente tem que estar preocupada com a integridade física, com a liberdade sexual da mulher. Então, se essa mulher foi abordada de forma indevida no banheiro, dentro de casa ou na rua, pouco importa, a gravidade é a mesma. O que muda é só a audácia criminosa daquele que aborda na rua. A gente teve casos de ejaculação no ônibus, né? Tem vários casos que acontecem em metrô. Eu fui vítima, quando eu tinha 19 anos, eu fui vítima de um assédio sexual no ônibus. Eu estava indo para São Paulo, eu tinha amigos lá, eu tinha um namorado lá, e eu estava sentada na primeira cadeira, eu estava sentada na janela, e ao meu lado sentou um homem. E lá, eu dormi, acordei, né, indo para São Paulo, daquele negócio. Com uma hora que eu acordei, ele estava com o órgão sexual para fora, se masturbando, com uma revista na frente, assim, para que as outras pessoas não vissem. E eu tinha 19 anos, eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer. Na época não tinha celular, não tinha nada, assim. Então, eu fiquei durante alguns minutos pensando o que eu ia fazer. Deve ter feito nada, porque as mulheres acabam não fazendo nada. Assim, e Tula, lá pelas tantas, quando eu pensei, meu Deus, né, faltam, sei lá, 3 horas para chegar em São Paulo, eu não vou poder ficar aqui, não vou esperar ele terminar o que ele tem para fazer, né? Uhum. Eu fiz menção de levantar. Aí no que eu me levantei, ele guardou tudo que ele tinha para guardar,
E aí ele parou, eu fui lá pro final do ônibus, eu pensei, Jesus, o que eu vou fazer, né? Não tinha lugar para sentar, eu fiquei em pé um tempão no ônibus, eu não tinha coragem de falar com o motorista, porque tem isso, porque a vítima fica tão envergonhada que ela não quer falar com ninguém. Exatamente. E essa que é a questão mais importante, assim, é importante porque agora não teria nem como fazer, primeiro que agora realmente já prescreveu, segundo, que logo depois ele saltou, não tinha como perseguir nada, e eu fiquei naquele estado de ânimo, tão nervosa, que eu não sabia o que fazer. Né? E assim, geralmente é isso. Aí as pessoas a importância assim, também desse crime do assédio na rua é porque eles se valem do anonimato. Você não sabe quem te abordou, quem te beijou, Exato. quem passou por você e fez essa situação assim, agora constrangedora. é o momento Me Too, porque eu também passei por esse tipo de coisa. E aí é aquela história, eu acho que é muito importante a gente, quem tá nos vendo, a gente está aqui, uma major, 2 juízas, falando desse tipo de situações que podem acontecer com qualquer mulher, independente da profissão, da classe social. Isso é só o fato de você ser mulher, te coloca como possível alvo. E eu também passei por isso, e aos 14 anos. Eu também, indo para a escola, na verdade, eu passei por muitas situações indo para a escola. Eu morava numa comunidade pobre e pegava transporte público para ir para a escola, e aquela coisa assim, com 14 anos, eu ia para a escola de ônibus, e com 14 anos eu estava no 2º grau. E eu sempre pegava o ônibus cheio, e o ônibus que eu pegava, a gente tinha que, às vezes, ficava a gente parado na porta de descida, aí aquela coisa, alguém vai descer lá do fundo, você desce, sobe de novo. E quando finalmente eu cheguei na porta da escola, tinha um senhorzinho que tinha idade para ser meu avô. E assim, minha mãe sempre me ensinou essa coisa do respeito à pessoa idosa. Então, qualquer pessoa idosa que eu visse na rua, eu sempre já desferia o meu afeto, a minha atenção, a ideia de que é uma pessoa que, independente, precisa de ajuda. E justamente aquele senhor enfiou a mão por baixo da minha saia. Eu descendo do ônibus, eu não acreditei no que tinha acontecido. Eu fiquei, você sabe aquela coisa assim da pessoa ficar sem, e aí que você falou, sem ação. E é muito fácil para as pessoas, quando você conta isso, falar assim, eu teria dado um tapa, eu teria gritado, cada um não tem uma reação, e é muito importante isso. E a gente acha, às vezes, que vai ter uma reação. Sim, e na hora é outra exato, coisa. As pessoas, se fosse comigo, não, se fosse com você, não, porque você não consegue estar no meu lugar. Você não consegue ter os mesmos 14 anos que eu, não consegue ter os mesmos 19 anos que você, não consegue se colocar naquele ônibus escuro de noite que você estava lá, naquele canto que você estava, você não consegue. Então, assim, mas precisa fazer esse ato, tem que tentar fazer esse ato de empatia, de se colocar no lugar do outro. E da gente já saber o que chorar faz daqui para frente. Né? Exatamente. E aí? Nessas situações, o que as mulheres devem fazer? Então eu te pergunto, o que elas têm que fazer? Olha, a primeira coisa eu acho que é isso. Se você está num ambiente de transporte público, por exemplo, você está num BRT, está no metrô, você tem seguranças ali. Então, geralmente você tem que produzir, porque uma das coisas que dificulta, e as senhoras mesmo do campo do direito podem falar isso, a questão da produção de provas. Então, a questão da subjetividade. Era até uma pergunta. Não é? Exatamente. Essa questão dessa subjetividade e a produção de provas é muito importante, porque o limite que você tem que ver, que a gente tem que achar entre garantir a defesa e a proteção dessa vítima e garantir também a ampla defesa do acusado. Esse é o lugar ali que é uma zona cinzenta e que geralmente as pessoas fazem esse tipo de coisa sem muita testemunha. Porque até mesmo no metrô lotado, a pessoa não está todo mundo ali. Quem está sentindo alguma coisa, quem está sendo encostado ali, tem um negócio ali, e às vezes quando a gente reage, a pessoa fala, vai de táxi, vai de não sei o quê, não é isso? Vai de Uber. Por quê? Porque você dá a primeira reação. Quando isso acontece, geralmente, e às vezes, o agressor já se volta contra você, não estava fazendo nada, não sei o quê. Então, assim... a mulher é maluca, né? Botar a mulher louca, maluca. Se bem que os homens agora estão alegando loucura para poder escapar de outras práticas, de feminicídio, né? Então, diz que estava com outra, que era problema mental e não sei o quê. Mas até então, a pecha de louca sempre foi para a mulher, né? Mas é muito importante o que você está falando. É importante para você que está em casa nos assistindo, se você já passou por uma situação dessa, você comenta nos comentários, se você assim desejar, ou então envia isso para uma amiga, envia esse vídeo, manda o link, porque assim, é importante que a gente se empodere como sociedade, né? Que a gente possa ajudar um ao outro numa situação dessa, para que a gente possa evitar esse tipo de crime. Cláudia, muito obrigada. Eu sei que o vídeo está interessantíssimo, mas não perca nosso próximo bloco abordando o assédio no trabalho.